Boa tarde. Falar mais rapidamente também. É que um assunto vem atrás do outro. É, Muitas vezes acontece com a gente que a gente tem experiências com Deus. São experiências íntimas, totalmente pessoais. Tem muita gente que não gosta nem de falar ou dar testemunho do que aconteceu, porque muitas vezes envolve problemas internos, né? E que às vezes as pessoas têm uma certa vergonha do que aconteceu. E muitas vezes a gente tem essa experiência, às vezes elas não são doloridas, mas às vezes são experiências de revelação e às vezes experiências sensíveis com Deus. Tem diversos tipos, mas todas elas servem para o nosso crescimento e um empurrão, né? Eu vou botar uma aqui rapidamente. Eu lembro que uma vez a gente estava na casa dos meus pais em Teresópolis, estava lá um grupo de 10, 15, a gente era, vamos chamar assim, jovens, né? E a gente tinha acabado de ter um convite para ir fazer um retiro lá de Dom Cipriano. E a gente não sabia se era vontade de Deus que a gente fizesse ou não. Ah, você fala assim, mas de Dom Cipriano, como é que você vai falar um negócio desse? Tudo em Deus deve ser provado. Tudo. Não interessa o que. Tudo. Para saber se aquilo é para você e se aquela experiência é para você naquele tempo, né? Então, nós estávamos lá, eu lembro que era de tarde e tinha por alguma razão, tinha caído acho que um poste de luz, alguma coisa do gênero, e estava sem luz a casa. Mas, para jovem, pouco importa, a gente está sempre numa alegria. E a gente estava lá durante a tarde. E tinha tido esse convite, a gente sentou e foi lá rezar para ver se era vontade de Deus. Sentamos, rezamos, botamos em oração, botamos se Deus queria que a gente fizesse aquele retiro, se era pra gente também. E tiramos uma palavra e lá dizia assim, mais ou menos isso, né, que era vontade de Deus, então que se fizesse a luz. Eu peguei, olhei para a palavra e foi totalmente um ato de fé e falei, então vamos, que se faça a luz. Naquele exato momento a luz voltou para casa. Ficou todo mundo parado, assim, olhando, o que é isso, né? Coincidência? Em Deus você vai descobrir que não tem coincidência nenhuma. Existe teocidência. E então Deus queria que a gente fizesse aquele retiro. Então fomos fazer o retiro. E o retiro foi realmente fantástico, maravilhoso. E eu lembro que o Dom ensinou muita coisa pra gente. E em um determinado momento ele falou assim, para, que eu vou ensinar para vocês uma coisa diferente. Eu vou ensinar uma oração que é para adequar o corpo humano. Aí ele explicou rapidamente que a gente olha para as pessoas e acha que todo mundo é igual, assim, que os nossos membros, nosso corpo é todo igual. E que na verdade não é, né? A perna direita é diferente da perna esquerda, o braço direito do braço esquerdo. A gente tem a sensação que são semelhantes, que são iguais, mas não são. E às vezes tem uma diferença razoável entre uma perna e outra, e aí o corpo ele tenta se equilibrar. Aí geralmente se a pessoa tem uma diferença assim, de um dedo, 2 dedos, o que acontece é o seguinte, ela vai equilibrar no quadril. O quadril não vai ser reto, ele vai ser um pouco deslocado. Para isso dar certo, para a pessoa não ficar torta, né? O que ela faz? A coluna inverte. O quadril assim, então a coluna vai para o outro lado. Aí vem aqueles movimentos de costas, escolioses, essas coisas todas que a gente conhece por aí. Aí ele falou assim, então vamos lá. Ensinou a oração, que era em cima de louvor, louvor, em cima de exaltação do nome de Deus e adoração. E fazia essa oração ajoelhado e a outra pessoa sentada. Primeiro você ia lá, media, constatava que existia o problema. Tem gente que não tem, mas tem gente que tem gente que tem muito. E aí a gente botou, né? Eu fui para a primeira fileira de pessoas que iriam rezar. Do meu lado eu lembro que estava o meu irmão Marcelo, irmão de fé, e que pode dar testemunho junto comigo disso. E aí tinha uma pessoa que a gente rezou, que era uma menina, e eu rezei, ele rezava para outra pessoa, e ela tinha realmente uma diferença de uma perna para outra de um dedo,
né, medido no calcanhar. Era grande. Eu olhei, nossa, realmente existe isso. E aí, então vamos rezar. E aí começamos a rezar, fazendo exatamente isso, e aconteceu uma coisa, um fato muito engraçado, porque a perna, eu senti a mão vibrar, eu senti a perna da pessoa vibrar, mas era a perna que era maior. Eu falei, engraçado, não era para ser a outra, mas sei lá. E aí a gente foi medir de novo, e aí a diferença de um dedo tinha aumentado para um dedo e meio, quase 2. Eu vou falar pra você, me deu um desespero na hora, eu comecei a rir, o Marcelo do meu lado, rindo também, e agora, Dudu, e agora, Adu, e agora? Eu falei, olha, Deus não faz nada por acaso não. Então, e a menina perguntou, o que que houve? Nada, é porque ainda não ficou bom do jeito que Deus quer. E aí eu peguei o Marcelo, o que você vai fazer? Vamos fazer a mesma oração, mas vamos usar a língua dos anjos também, meu. Eu fiz alguma coisa errada. E aí a gente pegou e começou a rezar de novo. E nessa oração, o que aconteceu? Que aí a perna certa começou a vibrar. E aí depois medimos e realmente a outra perna ficou do mesmo tamanho da primeira, né? E tinha resolvido o problema. A sensação de alívio foi fantástico e eu ria muito da situação toda. Eu acho que foi uma mistura de fé com medo de alívio, essa coisa toda. E a gente ria contando o Marcelo para outros irmãos, essa coisa toda. E no final, a gente contando para as pessoas não estavam acreditando na gente, né? Daquilo que a gente estava vivendo ali. E o que aconteceu foi que a gente chegou logo depois da hora do almoço e nós fomos almoçar. Na hora de almoçar, você subia para onde era o refeitório, que subia uma colinazinha, tinha uma escada, um caminhozinho de pedra. E quando a gente foi subindo, a menina que estava à frente, fez a oração, estava na nossa frente. Aí o Marcelo me cutucou e ele falou assim, olha para a bainha da calça da menina. A menina estava com a bainha da calça, com a diferença do sapato para a calça de mais de um dedo e meio. Quer dizer, aí a gente começou a rir. O único comentário que eu fiz foi, eu acho que ela vai ter que adequar todo o guarda-roupa dela. Mas foi uma experiência que realmente muito interessante. Então a gente vai aprendendo a fazer as coisas com Deus. A experiência é fantástica, mas Deus deixa a gente experimentar esse poder de Deus, o amor dele, de forma gratuita e para que a gente tenha fé. Para que depois, em outras situações, a gente use essa fé, dessa experiência, para ajudar outros em situações até muito mais complicadas, né? Então é uma dinâmica que ele tem e é uma didática que a gente vai percorrendo, tá bom? Fica esse testemunho e essa historinha. Paz e bem.